Vamos voltar? 25 slides nos separam da Aprovação. boa, Jardel. Boa, amém. Vou usar meu pai. Agora sim. Só Edwin, agora Não. Agora eu quero ouvir a voz aqui mais. E aí, mais uma questão de liquidação de sentença, só para a gente abordar, para a gente verificar como é que essa matéria é cobrada, né? Essa questão foi do ano passado, procurador da Câmara Municipal de Santa Madalena. No que respeita à liquidação de sentença, é correto afirmar que é julgada por meio de sentença? A. B. Quando é realizada por arbitramento, sempre será necessária a perícia? Gostei. Já elimina a B então, né? Porque perícia só se necessário. CPC de 73, perícia era imediata. No atual não é. Então a B está eliminada. C. O devedor não possui legitimidade para requerê-la? Gente, que coisa boa. Possui legitimidade tanto do credor quanto do devedor. E a do devedor nessas hipóteses que a gente conversou, né? Na questão do princípio da cooperação, ele pode ter interesse em elucidar uma prova sobre a qual ele já tem conhecimento, né? Ele já dispõe de alguma prova para elucidar, então ele pode requerer. D. É cabível para obrigações fungíveis? Acho que sim. Vamos deixar a D em dúvida? E a E. O resultado nunca pode ser zero. Essa aí é erradíssima, não é possível, meia hora aqui em pé falando, pelo amor de Deus, gente. Não, essa aqui tá errada. Então ficou ali, pelo que eu vi, a A e a D, né? Ela é julgada por meio de sentença ou ela é cabível para obrigações fungíveis? Eu acho que é a D. D de dado? Vamos fazer a jurisprudência aqui da turma. Mas eu não entendi direito esse lado, né? Porque tá mérito, né? Eu acho que é decisão. Certo. Decisão interlocutória. Porque aí acaba entrando realmente no conceito de sentença e no conceito de decisão interlocutória, né? Se vocês quiserem, a gente faz uma análise, não é objeto hoje, mas são conceitos muito importantes. A gente tem que ter isso na cabeça. Qual é o conceito de sentença e qual é o conceito de decisão interlocutória. Até porque o CPC de 2015 fez uma correção terminológica. Então, a gente pode fazer essa análise. Então, mas vamos fazer o que? D mesmo? Vamos na D. Se é para errar, vamos errar junto. Se é para acertar, vamos acertar junto. É a D mesmo. É a D. Por quê? Com relação a gente tem que resgatar o conceito de sentença e o conceito de decisão interlocutória para entender por que não é uma sentença, né? Quem é que pode fazer a leitura do artigo 203, parágrafo 2º? Fica quietinha dessa vez. Artigo 203, parágrafo 2º. Ramon ali escondido, ali atrás, né? Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então, vamos ter que ler o parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, aí a gente consegue entender que a decisão que decide a liquidação não é uma sentença, né? O CPC atual, ele fez uma correção terminológica, porque o CPC anterior, ele era muito criticado quando ele definia sentença. Ele dizia que sentença é um ato do juiz que implica alguma das situações previstas no 267 e no 269. Ele dizia que sentença sempre era para julgar com solução de mérito, no caso do 269, ou sem solução de mérito, com caso no 267. Só que
esse conceito ele foi melhorado, realmente o legislador foi mais técnico agora no CPC de 2015, né? Porque ele fala, é um pronunciamento mais adequado do que ato do juiz, né? É um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento do 485, que é o sem solução, e 487, que é com solução, né? Põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E a definição da decisão interlocutória vai ser o que não foi isso, mas tiver conteúdo decisório, né? Esses conceitos é importante a gente ter, né? A gente não é o objeto das nossas aulas, mas é isso que vai definir, por exemplo, que recurso a gente vai interpor, né? Se vai ser aplicado o princípio da fungibilidade ou não, né? A jurisprudência entende que o princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando há dúvida, plausível, né? Quando a dúvida com relação à interposição do recurso como se diz, compreensível, digamos assim, pode ser fungível. Se não tiver dúvida, se a lei for muito clara com relação a qual recurso caberia e a parte interpôs o recurso errado, precluiu, entende-se que aconteceu preclusão. Então, é importante ter esses conceitos bem fundamentados. A decisão é uma decisão interlocutória e, portanto, ela é oponível por qual recurso? Pelo agravo de instrumento. Aí é que entra o 1015, parágrafo único. Vamos fazer a leitura dele? Boneco novo, tá difícil manusear. Andrei, Ramon, que ele tá falando, ele sabe. Do agravo de instrumento, né? Parágrafo único, Parágrafo. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Pronto. Então, claramente, o STJ tem até decisão, já tinha, com relação ao CPC de 73, o entendimento deve ser o mesmo. Não é dúvida plausível se interpuser apelação em vez de agravo, porque o código é expresso em dizer que é agravo, certo? O CPC anterior, eu acho que era no 475H, trazia, uma das letras do 475 trazia que é cabível o agravo de instrumento em face da decisão que decide a liquidação. Tinha esse artigo expresso, né? O CPC atual realocou para a parte de recursos. Ele não está na parte de liquidação, mas ele está na parte de recursos. E qual é a razão de ser cabível o agravo? Primeiro, porque é de fato uma decisão interlocutória. E segundo, porque no momento de liquidação, os autos não vão subir mais para o tribunal. Não tem mais um momento processual em que o processo vai subir. Mesmo a razão de ser, por exemplo, no inventário, é um agravo também, porque o inventário não teria um momento para que os autos subissem para o tribunal. Então, segue a lógica de que vai caber o agravo. Ou seja, o processo fica, a parte forma um instrumento e sobe apenas o recurso para o tribunal, mas o processo fica em primeiro grau, né? Essa é a razão de ser. Se fala sobre a possibilidade de aplicar fungibilidade no caso da decisão que define liquidação igual a zero. Porque aí, nesse caso, ela extinguiu, né? Ela extinguiu, a parte não vai poder ajuizar a execução. É o resultado anômalo que a gente falou, o resultado anormal, né? Não encontrei muita coisa sobre isso, mas acredito que neste caso poderia ser aplicável a fungibilidade, porque extinguiu de fato. Então, acho que poderia se encaixar melhor naquela definição do artigo 203, certo? Mas a regra geral da liquidação é que o recurso cabível é agravo de instrumento, certo? Previsão expressa, não aplica fungibilidade, porque o CPC é expresso com relação a isso. E os outros artigos são repetições literais, as outras alternativas são repetições literais dos artigos de liquidação. Não tem muito o que dizer, para eu também não me repetir. Alguma dúvida com relação a essa questão? Bom,
Então, vamos entrar no cumprimento de sentença. Aqui eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir terminar pelo menos as regras gerais e o cumprimento provisório. Aí na aula de terça a gente vai falar dos procedimentos individualizados, né? De pagar quantia, fazer, não fazer e entregar coisa, né? E se der tempo a gente já entra também na execução de título extrajudicial, certo? Para a última aula, que vai ficar para o próximo módulo, aí a gente vai deixar as defesas do devedor, certo? Então a gente vai estudar impugnação, embargos do devedor, que acho que não vai conseguir ainda abordar na próxima aula. Mas então vamos lá. As regras gerais do cumprimento de sentença. Sua instauração depende de requerimento do exequente, então prevalece a regra da inércia da jurisdição, certo? O juiz não pode instaurar de ofício. E aqui, aí é exequente mesmo, certo? Como é feita a intimação do devedor? Essa disciplina está lá no artigo 513, parágrafo 2º. Regra geral, intimação pelo diário oficial na pessoa do advogado. Então, regra geral, a pessoa não vai mais ser citada e ela não vai ser por oficial de justiça ou por carta. Quem vai receber essa intimação é o advogado. Ele recebe na pessoa do advogado dele. A hipótese que vai ser feita por carta com a R é quando estiver representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver advogado nos autos, salvo na hipótese de citação editalícia, né? E aí, nesse caso, a intimação também vai ser por edital, se não tiver constituído advogado. Regra meio confusa, mas é só gravar, acho que o mais importante é gravar esse principal. Defensoria ou não tem advogado, vai ser por carta com a R. Não é oficial de justiça também. É carta com a R, certo? Em vários momentos... Não. Isso aqui não se aplica ao juizado, não. Certo? Aqui, em vários momentos do código, o CPC confere um tratamento diferenciado à parte que é representada pela defensoria. Obviamente, visto com muito bons olhos, porque, na verdade, a gente entende que isso é matéria de isonomia, né? A gente não está litigando na mesma... a gente tem realmente uma hipótese de assistência jurídica gratuita, a gente tem um volume, trabalha com toda uma questão de atendimento de massa, etc., que não tem como a gente litigar da mesma, né, em paridade com um advogado particular. Então, são regras que visam a isonomia, na verdade, não são prerrogativas, né, para digamos, favorecer. Exatamente, não são privilégios, perfeitamente. Nesse caso, por exemplo, plenamente justificado. Eu recebo essa intimação, nem sempre eu consigo falar imediatamente com a parte. O telefone de contato que ela deixa mudou, não é mais, ou ela não tá, ou eu tenho 200 processos na fila, eu não tenho como, às vezes, né, enfim. É por isso que essa previsão é elogiável, né? Outra previsão específica de defensoria, lá no artigo 186, acho que parágrafo 2º, que prevê que sempre que houver necessidade de um ato ser praticado pessoalmente pela pessoa, né, for um ato de natureza material, digamos, não for uma mera questão processual, a defensoria pode requerer a intimação da parte. É uma novidade do CPC. Né? Então, por exemplo, você tem que intime-se a parte por meio da defensoria para informar se o carro foi entregue, se a criança, se o pai está conseguindo visitar. Eu não tenho essa informação, eu não tenho como saber, né? Eu posso requerer, tanto eu posso realmente tentar entrar em contato com a parte, até por uma questão de princípio de cooperação, se eu tenho essa possibilidade, eu já responder e resolver, ok. Mas eu tenho a possibilidade também de requerer que o juiz o intime. O juiz não faz isso de ofício, é a requerimento da defensoria, certo? Outra previsão, se eu não me engano, no 486, quando fala de testemunhas, quando vai intimar as testemunhas arroladas pela defensoria, o juízo tem que intimar. Certo? Então tem algumas especificidades,
com relação à Defensoria Pública, e essa aqui é uma delas. Quando a Defensoria atua na qualidade de curador especial, né, naquela função atípica de curadoria especial, de réu, por exemplo, citado por edital ou por hora certa, aí nesse caso não vai ser carta com AR, vai ser intimação por edital também, certo? Então não é toda e qualquer hipótese que a pessoa vai ser intimada por carta com AR se estiver representado pela Defensoria. Defensoria, curadora especial de réu citado por edital, que não constituiu advogado, aí a intimação dele vai ser por edital. Intimação por edital, novidade do CPC de 2015, só tinha citação por edital. Já se admitia, né, intimação por edital, mas não era positivado, o CPC positivou isso, pode intimar por edital, certo? E tem uma terceira previsão no artigo 513, que é intimação por meio eletrônico, no caso de empresas públicas ou privadas que possuem cadastro no sistema de processo eletrônico e não tiverem constituído advogado nos autos. Essa realidade, por exemplo, eu não vi ainda isso acontecer, não faz tanto parte ainda da nossa realidade, né, de litigância de massa. Ainda não verifiquei, mas tá aqui, tá previsto, né? Deu para entender direitinho hipótese de intimação do cumprimento de sentença, né? Aqui a gente está abordando as regras gerais, né? Depois, na próxima aula, a gente vai falar individualmente de cada especificidade do procedimento. Quais são as outras regras gerais? Nas hipóteses 2 e 3, o devedor será considerado intimado se tiver mudado de endereço sem comunicar previamente ao juízo. O Código é muito incisivo nessa questão de manter endereço atualizado, né? É até duro realmente o tratamento que ele dá. Mudou de endereço, não comunicou, aí vai continuar mandando as intimações para o endereço que estiver lá. E ele vai considerar que você foi intimado, certo? Então é ônus da parte manter o seu endereço atualizado no processo. Vamos verificar o que aqui diz o artigo 274, parágrafo único. Ramon? Joyce, Ramon. Cadê a Maria que não falou também? Ela já leu, né? A Maria já leu. Quem leu agora? Ramon e Joyce. Vamos ver o 274, parágrafo único. Parágrafo único? Isso. Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos atos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Então, para você ver como o Código não deixa margem, não. Você está litigando, você tem ônus de manter minimamente, mudou de endereço, você tem que comunicar isso. O juiz não vai ter como prever, né, que você modificou. Então, vai ser considerado intimado. A intimação chegou. Em se tratando de uma execução de pagar a quantia, por exemplo, essa consequência é grave, porque vai correr o prazo dele para efetuar o pagamento e, posteriormente, para apresentar a impugnação, com preclusão, com incidência de multa de 10%, com majoração de honorários. Então, isso é uma consequência gravosa, né? Se o requerimento para dar início ao cumprimento de sentença for realizado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação do devedor será realizada por carta com AR. Outra peculiaridade. O Código entendeu, se o credor deixou passar muito tempo, ele admite que a intimação seja feita por carta com AR. Ou seja, não vai por meio do DO, por meio do advogado constituído. Certo? Sim. Não é possível o devedor ele dar início ao cumprimento de sentença se ele de repente tem interesse em quero me livrar logo disso? Olha, essa previsão específica está na liquidação, não está no cumprimento. Mas eu particularmente também não vejo óbice não. Eu acho que ele pode fazer. Agora, perde um pouco a razão de ser, porque ele vai executar uma sentença contra ele pode ir lá e pagar. Entendeu? Então, assim, não tem tanta razão de existir quanto tem na liquidação. Certo? Porque, eu sou devedor. Eu sou devedora sua. Se eu quero pagar, eu deposito. Eu faço o cálculo, deposito, peticiono,
Porque eu posso ter interesse, por exemplo, em evitar a incidência da multa de 10%. Posso ter interesse, inclusive, em evitar a majoração dos honorários advocatícios. Rapaz, quer saber? Eu já posso pagar agora, eu vou logo me livrar disso aqui. Eu não quero aumentar. Vai diminuir a contagem dos juros, porque quanto mais o tempo passa, está correndo juros, vai ser feita correção monetária. Então eu posso ter interesse em resolver logo. Mas não tem tanto sentido realizar o cumprimento de sentença, porque ele pode simplesmente pagar, né? O que pode acontecer pagou, o juiz intimou a outra parte, né, o vencedor, e o vencedor não concordar com o cálculo e pedir para ser efetuado o pagamento da diferença. Com relação a essa diferença, vai seguir o rito procedimental do cumprimento. O devedor vai ser intimado para efetuar o pagamento da complementação. Não efetuando, vai incidir sobre a diferença a multas honorários. Efetuando o pagamento, extingue a execução pelo pagamento. O fim normal do cumprimento de sentença. Não tem tanto sentido, mas... Tá? Então é isso. Cumprimento de sentença em face de fiador, co-obrigado ou corresponsável. Pode ou não pode? O que o Código fala no parágrafo 5º do artigo 513 cumprimento de sentença não poderá ser dirigido a essas pessoas se elas não tiverem participado da fase de conhecimento. Então, às vezes, essa informação é importante para o advogado que vai ajuizar a ação lá na fase de conhecimento. Ele pode, ciente disso aqui, já colocar logo todo mundo no polo passivo. Talvez dê mais trabalho, talvez demore um pouco mais, ele vai ter que, né, enfim, apresentar o ato de formação da relação jurídica processual vai ser mais demorado, porque vai precisar citar mais pessoas, né, vai ter mais de uma defesa, mais de réplicas, enfim. Mas, por outro lado, no momento de realizar o cumprimento de sentença, ele pode realizar imediatamente contra todos. Aqueles que não figuraram lá no início não podem ser objeto aqui, certo? Então, isso é útil, na verdade, para lá no começo, né? Antes de tudo acontecer. Sobre a competência para o cumprimento de sentença. Essas regras estão no artigo 516 do CPC. Não tem muita dificuldade, é quase que a literalidade mesmo dos dispositivos. 516 diz: a competência é dos tribunais nas causas de sua competência originária, né? Do juízo que decidiu a causa em primeiro grau, ou do juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Aqui, já fazendo um link com o que a gente estudou na aula passada, né? Sempre quando a gente via essas sentenças que não foram provenientes do juízo cível, a gente via que a pessoa tinha que... A primeira providência era praticar a citação da parte contrária e não a intimação. E aqui entra novamente essa regra, porque a competência vai ser do juízo cível competente, né? A primeira vez que um juízo cível, né, vai analisar a matéria. E aqui os demais acho que segue a regra da lógica que a gente já viu na liquidação, né? O mesmo juiz vai ser aquele que vai realizar o cumprimento de sentença. Na segunda e na terceira hipóteses, quer dizer, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença vai ser realizado no juízo que proferiu a sentença ou no juízo cível competente, o exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Acho que a lógica aqui do legislador foi: essa pessoa já ganhou, ela merece levar, né, assim, ela tem que ter os caminhos facilitados, né? Às vezes ele tem conhecimento de que o executado tem um puta patrimônio em outro lugar e que vai ser muito mais fácil
praticar atos de expropriação de bens, de constrição de bens, quando eles são realizados no local em que os bens se encontram, né? Leilão, tudo é facilitado. Então, ele pode fazer isso, nessas hipóteses, né? O Código confere essa possibilidade. Sempre nessa lógica de efetividade de prestação jurisdicional, que é a lógica que a gente estudou ontem mesmo da execução, né? Possibilidade de protesto do título. Está no artigo 517 do CPC, é uma novidade do CPC de 2015, não estava expresso anteriormente, e o 517 fala: decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Isso aqui, vale a pena dar uma atenção a isso aqui. Quais são as hipóteses em que o título pode ser levado a protesto? Então, primeiro requisito, tem que ter transitado em julgado, né? Exige-se realmente o trânsito em julgado. Segundo requisito, um requisito temporal. Tem que oportunizar ao executado o prazo de 15 dias para pagar, né? Não poderia ser diferente. Você já vai protestar antes mesmo de me oportunizar o direito de efetuar o pagamento? Não. Depois dos 15 dias de ele ser intimado para pagar, certo? E já com trânsito em julgado. Então, execução provisória, por exemplo, que a gente ainda vai ver hoje, não cabe protesto, certo? Só execução definitiva. Cumprimento de sentença definitiva, quer dizer, o executado que tiver proposto a ação rescisória pode requerer a anotação da propositura da ação à margem do título protestado, né? Opa, peraí, tudo bem, protesto meu título, mas eu quero que quem for consultar veja que tem ação rescisória em andamento, certo? Porque o objetivo do protesto é justamente conferir publicidade à existência da dívida. Essa pessoa é devedora minha, se você fizer qualquer negócio com ela, faça ciente dessa condição que existe, né? Então, se é para publicizar, o Código também oportuniza ao executado o direito de publicizar também a pendência da ação rescisória. Como é feito o cancelamento do protesto? O Código também disciplina. Será realizado por determinação do juiz, a requerimento do executado, desde que provada a satisfação integral da obrigação, né? Então, o juiz pode cancelar de ofício o protesto? Não pode de ofício. Previsão expressa. Há requerimento do executado, certo? Desde que provada a satisfação integral da obrigação. Então, efetuou o pagamento, mas foi um pagamento parcial, pode requerer o cancelamento parcial do protesto? Não existe isso. Ele paga tudo e cancela tudo. O protesto não é uma diligência extrajudicial. Você extrai cópias e vai. Você pede para expedir um ofício nos autos. No protesto você... Eu não coloquei aqui porque era uma regra meramente procedimental, mas o Código disciplina. Você pede a expedição de uma certidão de dívida, certo? Aí você extrai a certidão de dívida e leva essa certidão a protesto. E vai figurar lá no cartório de notas, quando alguém puxar pelo CPF daquele executado, vai ter, como tem um cheque, como tem uma nota promissória, vai ter lá essa dívida transitada em julgado, né? Da sentença, certo? Muito se criticava a legislação com relação à inefetividade do processo. Acho que todos nós aqui já ouvimos isso, ou já passamos por isso, né? Não vou nem entrar, porque daqui que eu consiga, e não sei o que, é muito difícil e tal. Continua sendo, na verdade, né? Até porque tem o princípio da patrimonialidade, que a gente viu na aula passada. A pessoa vai responder com o patrimônio dela. Se ela não tiver patrimônio para saldar a dívida, não tem nada no mundo, infelizmente, que permita conseguir efetivar. Mas a luta sempre do legislador é de buscar instrumentos de efetivação, né? O CPC não inovou tanto em matéria de execução. A maior parte das inovações é mesmo com relação a procedimento, recurso, etc. Mas questão de precedentes também inovou muito, mas em execução não tanto. Mas sempre que pode, ele acrescenta questões para conferir a efetividade, como foi essa questão do protesto, né?
Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Procedimento que visa claramente a simplificação. Né? Não, o Código não quer que você fique instaurando 1000 ações e 1000 apensos, objeção de pré-executividade. Permaneceu sem disciplinar, continua sendo uma questão doutrinária, mas, segundo esse artigo aqui, vai ser nos próprios autos. Impugnação à penhora, nos próprios autos. Todas as matérias alegáveis em defesa, nos próprios autos. A própria impugnação, nos próprios autos. Certo? Então, é só para reforçar a ideia de que todas as defesas a serem arguídas pelo executado, inclusive a objeção de pré-executividade, devem ser formuladas nos próprios autos do cumprimento de sentença. Certo? Diferente da execução do título extrajudicial, que a defesa é feita por meio, a gente não viu ainda, vai chegar esse momento, mas a defesa é feita por meio dos embargos. Exatamente. Os embargos já são diferentes, porque em que sentido? Porque eles já são uma nova ação. Aí realmente, o Código de Disciplina dessa forma, é nova ação. É diferente aqui. Certo? Pronto, aqui ele fala, né, que aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisória ou definitiva, e também à liquidação, no que couber, as decisões que considerem tutela provisória. Tutela provisória, se tiver algum dispositivo lá que possa ser aplicado, que a parte entenda que no caso concreto dela pode aplicar, o CPC autoriza. Pronto, agora a gente vai entrar no cumprimento provisório de sentença. Até então a gente estava falando de regras gerais que se aplicam em todas as espécies de cumprimento de sentença. Agora a gente vai passar para o cumprimento provisório. Vou correr aqui. É cabível quando a sentença tiver sido impugnada por recurso sem efeito suspensivo. Né? O recurso foi recebido com efeito suspensivo. Eu não posso fazer nada. Posso, no máximo, fazer o quê? Que a gente já viu hoje. Liquidação. Outra coisa eu não posso fazer. Praticar ato de constrição patrimonial com recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento, não posso. Certo? E isso é o cumprimento provisório de sentença. Em razão da provisoriedade do título que a embasa, possui um regime de garantias que visa a segurança jurídica. Então, ela é disciplinada de forma específica, sempre amarrando muito o exequente. Falando, você quer executar? Execute, mas é por sua conta e risco. Aí você vai medir, né, ponderar, fazer um juízo de ponderação sobre o seu real interesse em efetuar o cumprimento provisório. Cabe cumprimento provisório de sentença que condena a fazenda pública em obrigação de pagar? Não cabe, pacífico. Jurisprudência interpreta o artigo 100 da Constituição e entende que o precatório somente pode ser expedido após o trânsito em julgado da sentença que condenou a fazenda pública. Certo? Então, não cabe cumprimento provisório de sentença que condena a fazenda pública em obrigação de pagar. Gravem muito essa especificidade aqui. É com relação à obrigação, à condenação em obrigação de pagar a quantia. Certo? Não pode, porque o precatório só é expedido com a sentença transitada em julgado. Só uma observação com relação ao que o Didier fala, certo? É minoritário, eu estou colocando mesmo a título de conhecimento. Não prevalece isso, certo? Mas o Didier fala que, na verdade, a parte poderia efetuar o cumprimento provisório de sentença, ela só não poderia expedir o precatório ou a RPV. Assim, né, ele fala, olha, poxa, eu já esperei tudo isso, a Fazenda já litiga com um monte de vantagens com relação à outra parte. O que eu não posso é expedir o precatório ou a RPV, mas se eu puder adiantar qualquer coisa, posso adiantar. Eu, particularmente, tendo a entender que faz sentido realmente o que ele fala, né? Não expede o precatório, mas já adianta. Às vezes um cumprimento de sentença pode demorar para acontecer, né? Então, se puder adiantar, tanto melhor, mas não prevalece isso. Prevalece realmente a vedação.
Agora, é cabível a execução provisória de sentença que condena a Fazenda Pública em uma obrigação de fazer? Aí, nesse caso, sim, decisão recente de maio de 2017. Se eu puder apostar, eu aposto que isso aqui vai cair, porque é recente e é uma especificidade da obrigação de fazer, né? Então, execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios. Portanto, conclui-se que é cabível contra a Fazenda Pública a execução provisória de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro. Então, o STJ aqui falou, quando se tratar de dinheiro, não, você só vai ver a cor com o precatório mesmo, com a sentença transitada em julgado. Daqui 100 anos. Então, talvez a quinta geração sua, mas não tem outra forma. Agora, com relação às outras hipóteses, cabe a execução provisória. Então, por exemplo, condenação da Fazenda em obrigação de fazer consistente em custear, acho que já entraria como uma obrigação, mas conceder vaga em hospital. Obrigação de fazer. Posso executar provisoriamente, se não tiver pendente recurso de efeito suspensivo. STJ admitiu essa possibilidade nesse recurso STF. Desculpa, gente. Desculpa, STF, viu? Acho que eu falei a todo instante STJ, né? Não, STF. Nesse recurso aí, certo? Quais são as características do cumprimento provisório de sentença? Está lá no artigo 520. Ele corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Então, responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco-proveito. Eu não vou me demorar nisso, porque a gente já abordou na parte de liquidação, certo? Aqui, com muito mais razão. Porque aqui sim vão ter atos de constrição. Na liquidação não teria. Liquidação são atos de cognição, atos de conhecimento. Aqui não, são atos de constrição patrimonial. Então, quer fazer? Tudo bem, vai ser por sua conta e risco. Se acontecer alguma coisa, você gerar um prejuízo para o executado, a sentença for modificada ou for anulada, reformada, o que quer que seja, o prejuízo vai ser custeado pelo exequente em responsabilidade objetiva, o que significa que não vai ser analisado dolo ou culpa, certo? Outra característica, ela vai ficar sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, prestar atenção para esse detalhe aqui. O legislador, ele quer que tudo se resolva ali. Teve prejuízo, já resolve aqui, já aponta de quanto foi esse prejuízo e já cobra o exequente nos mesmos autos, certo? E se forem parciais, somente nessa parte vai ficar sem efeito. Acho que faz todo sentido realmente, né? Não teria sentido atingir a parte que não foi modificada pela sentença. Posso passar? Estou acelerando um pouquinho por causa do horário, mas se tiverem dúvida, se acharem que está muito rápido, eu volto um pouquinho, viu? E a caução. A caução é a principal característica da execução provisória, né? Falou execução provisória, você vai lembrar de caução, porque elas estão umbilicalmente relacionadas. Então, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, certo? Então, a caução ela tem que ser suficiente e idônea, sempre quando houver levantamento de depósito em dinheiro ou prática de atos que importem transferência de posse ou propriedade. Passa em júri. Requeria a penhora de dinheiro, né? A penhora no baço em júri. A penhora foi frutífera, tinha saldo. Eu só posso levantar se eu prestar caução na execução provisória. A caução é imprescindível, certo? Aí a gente vai ver as hipóteses em que ela é dispensada, as hipóteses de dispensa de caução.
São hipóteses taxativas, certo? A regra geral é a caução, as hipóteses de dispensa são hipóteses de exceção, excepcionais. Quais são elas? Crédito de natureza alimentar, situação de necessidade do credor, extremamente útil, né? Então, você imagina uma pessoa que já é usuária do serviço da defensoria, por exemplo, ela já tem uma situação de vulnerabilidade social, mas ela ganhou a causa e ela quer executar provisoriamente. Ela só poderia executar provisoriamente se ela prestasse caução. Como é que ela ficaria? Isso aqui seria uma forma de limitar o acesso à justiça dessa pessoa, né? Porque aí ela não teria possibilidade de executar provisoriamente. Então, elogiava essa previsão. Pendência do agravo do artigo 1042, isso aqui já foi alterado pós vigência do novo CPC. Porque esse artigo é aquele artigo que fala do agravo que não, contra decisão que não recebe recurso especial e recurso extraordinário, né? O antigo agravo do 541, que agora é esse dispositivo aqui. Então, nesse agravo, pode ser dispensada a caução, certo? E a quarta hipótese é a sentença em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de recursos de casos repetitivos, certo? Então, o CPC valoriza muito o sistema de precedentes. Em vários momentos ele aparece, ele prestigia como que eu digo, é rigoroso com as decisões que contrariam os precedentes, certo? E aqui, mais uma vez, a sentença que está sendo objeto de recurso, que foi recebida sem efeito suspensivo, ela já aplicou o entendimento pacífico, poxa, ainda vai obrigar a pessoa a probabilidade do direito aqui é muito evidente, né? Então, ainda vai obrigar a pessoa a prestar caução? Não vai ser necessário nesse caso. Mas, mesmo nesses casos, a exigência pode ser mantida quando da dispensa possa resultar um manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, ainda assim, o juiz, no caso concreto, pode dizer, está em consonância, mas eu entendo que isso aqui pode ser gera uma consequência muito gravosa. Então, eu vou manter a caução. O juiz pode fazer isso, certo? Tá acabando, gente. Como é o procedimento do cumprimento provisório de sentença? O executado ele vai ser intimado e pode apresentar impugnação. Então, é um procedimento até similar, sempre tentando observar o contraditório, né? Em caso de cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia, são devidas a multa e os honorários do artigo 523. O artigo 523 é o que prevê, disciplina, o cumprimento definitivo. O que ele está dizendo vai se aplicar a multa, honorário da mesma forma, certo? Da mesma forma que no definitivo, no provisório também vai. Foi intimado, não pagou, ou não impugnou, ou mesmo impugnando não efetuou o pagamento, vai ter a multa e vai ter a majoração dos honorários, tanto quanto no definitivo. O pagamento do valor pelo executado não é considerado incompatível com o recurso por ele interposto, porque algumas pessoas defendiam isso. Mas se ele pagar, ele vai estar reconhecendo a dívida, vai ter uma perda de objeto, né? Vai ter uma falta de interesse processual superveniente recursal. Não, o código fala que não perde o objeto, não. Eu posso simplesmente ter interesse em pagar para não incidir mais juros, para não receber mais multa ou majoração de honorários, mas eu quero que meu recurso seja julgado. Se for julgado, o executor vai responder objetivamente pela teoria do risco-proveito, certo? A restituição ao estado anterior, em caso de sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou outro direito real, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Aqui ele tenta ressalvar o direito de terceiros, de boa fé. Um negócio foi realizado, o terceiro não tinha como fazer essa previsão, é mantido o negócio, só que vai ter direito à reparação dos prejuízos causados, certo? Tá terminando, gente. Aqui questão de concurso sobre cumprimento de sentença. Ficou muito pequeno, né? Ficou muito ruim de ler. É aqui?
Ixi, Maria. Peraí. Pronto, acho que melhorou, né? Então vamos lá. A prova desse ano. Análise assertiva sobre cumprimento provisório. Assertiva 1. Cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar a quantia certa, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, poderá alcançar a satisfação antecipada da pretensão do credor, pois realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo, desde que observe integralmente o regramento, especialmente no tocante à prestação de caução. Está errada. A Jardel acha que está certa. Não chegamos, a turma não chegou a uma jurisprudência, certo? Vamos para o item 2. O cumprimento provisório de sentença de pagar a quantia certa não poderá ser instaurado de ofício pela jurisdição, pois corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente. Essa aí tá para terminar a aula, né? Então, pronto. Se essa tá certa, quais são as que a gente já pode eliminar? AD, AE, AD, peraí. A também. É a B. É a B? Vixe, eu não captei isso ainda não. Calma. Peraí. Calma. Aí eliminamos a D e a E, não é isso? Isso. Pronto. Aí vamos à terceira. O cumprimento provisório de sentença de pagar a quantia certa ficará sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo as partes e terceiros ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inclusive, essa restituição ao estado anterior implica, conforme expressa previsão legal, o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado. Implica o desfazimento? Não, só desse Arrasaram, é isso mesmo. A gente leu há pouco agora, né? Preserva o terceiro. Então, vai converter em perdas e danos, mas não vai desfazer. Então, o terceiro está errado. Então, apenas a 1 e a 2 estão incorretas, já não é. Não é, né? Então, já elimina a B. Então, ou é a A ou é a C. Né? Então a gente está entre A e C. O que vai definir agora vai ser o quarto, né? Então a gente está na hora do pênalti do final da Copa do Mundo, né? Aí vamos lá. A caução prestada nas hipóteses legais, suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, poderá ser dispensada desde que cumulativamente o crédito seja de natureza alimentar, independentemente de sua origem, no valor máximo de 60 salários mínimos, e o credor demonstrar a situação de necessidade. Errada, né? A gente não falou em cumulatividade, a gente não falou em limite. Exato. Então essa está errada. Então nosso gabarito vai ser qual? Confundindo, achando que estava a resposta correta, que seria a B. Mas a incorreta é a C. Certo. C, né? Isso. Acertamos. Coloquei os artigos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Ixi, mais um. Vamos lá ou querem parar? Não. Vamos? Pronto, só mais essa. Então, PGE desse ano também. Considera as seguintes afirmativas sobre o tema do cumprimento de sentença no âmbito do Código de Processo Civil. E ele pede para assinalar a incorreta, né? Então vamos prestar atenção na que está errada. Item A. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes somente poderão ser arguidas pelo executado em autos apartados e nestes serão decididas pelo juiz. A regra é todo mundo sabe. Ai, gente, estão arrasando. Então já matamos. Então já matamos, né? Então, gente, então é 10, passamos. Ó, vamos ver só a B. A B e a C, a D e a E.
A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? Sim. Sim, é isso mesmo. A gente viu que são 2 requisitos. Ela tem que ter transitado em julgado e tem que ter oportunizado ao executado oportunidade de efetuar o pagamento. Então, esse item está certo. C. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executada intimada para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custa, se houver. Tá correto, mas a gente não viu ainda, né? Acho que é objeto da próxima aula, mas é esse o procedimento mesmo. D. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Tá certo. É o de ofício que dá dúvida, né? Querem deixar essa, então, junto com a A, em dúvida? Vamos deixar essa em dúvida, então. E A é: não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. A gente também não viu ainda, por isso que fica até difícil, mas ela está correta, certo? Esse é o procedimento mesmo. Também vai ficar para a próxima aula. A ou a D. Essa questão do de ofício, ela está muito ligada ao que a gente viu na aula passada, do artigo 139, inciso 4º, se eu não me engano, que é o poder geral de cautela do juiz, né? Então, em geral, o legislador, ele quer efetividade, ele quer que o exequente consiga a obtenção do direito, né? Que já foi reconhecido em sentença. Então, o juiz, ele tem esse poder geral de cautela, certo? E aí ele vai poder, inclusive, prever questões que não estão especificamente disciplinadas no CPC. Então, o CPC, ele tem um rito, né? Primeiro, dinheiro. Segundo, bens imóveis, sei lá. Mas o juiz, ele pode estabelecer outras formas de garantir o cumprimento da obrigação, né? E especificamente com relação à obrigação de fazer e não fazer, que aí já foi uma reforma no CPC de 73, foi mantida, com relação à obtenção da tutela específica, né? A evolução do nosso direito processual foi no sentido de buscar a tutela específica. Olha, se eu acionei o judiciário, eu quero isso, eu quero a vaga na escola, eu quero a obtenção do meu direito à cirurgia, eu quero a minha tutela específica, eu não quero conversão em perdas e danos, né? Isso já desde o CPC de 73. Em uma das reformas dele. Mas a questão da tutela específica foi muito presente, continua sendo agora. Então, para a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, o juiz pode de ofício fazer. Certo? Então, nosso gabarito foi o A. Isso. E é a resposta correta mesmo. Aquele somente, né? Somente em autos apartados. Isso, porque não é autos apartados, é nos mesmos autos. Somente, né? Exatamente, somente poderão ser arguidas pelo executado em autos apartados. Não, o juiz fala tudo nos mesmos autos e vão ser decididas pelo juiz, nos mesmos autos, certo? Encerramos por hoje. Muito obrigada. Mais uma aula. Obrigada, gente.